Boa tarde, minha gente! Que delícia compartilhar mais uma tarde de sábado com você, curtindo a cultura produzida por tantos talentos do nosso estado, né? Sejam todos muito bem-vindos ao TVE Revista. E eu vou te fazer um convite. Vamos visitar a Igreja de Santa Luzia. A herança cultural e arquitetônica da época do Brasil colonial está expressa por ali. E nós vamos curtir talentos capixabas que estão mandando super bem no mercado nacional. Na dança, Carla Bruno, e da música, Camila Gabriel, orgulhos da nossa terra. E hoje tem receitinhas, repara que eu falei no plural, tá? É de dar água na boca, um verdadeiro rolê gastronômico por aqui. E nós vamos falar do Festival de Música Indígena, que está acontecendo em Aracruz. Uma super dica para você, tá? E é com um canto indígena que a gente vai abrir o programa de hoje. Clara Potiguara vai estar no Festival Ibiporã. Só curte aí, pessoal. Na força, veja como o vento vem na fé, sempre circulando os segredos de mulher. Potiguara, Poticamará, camarão, Potiguara, Poticamará, camarão, Poticamará, camarão, Potiguara. Surpreende com o mar e os encantos de Bahia. Marias e coqueirinho do forte Tambá, pedra da feiticeira vai quebrando quem chega de lá. Nas águas banham meia-noite ou meio-dia, seu canto traz o corpo na casa de farinha. Nesse horário do almoço, a gente vai começar falando de quê, gente? De comidinha gostosa, é claro, né? Uma maldade com quem ainda não almoçou, inclusive comigo. Mas vamos conhecer aqueles pratinhos que são feitos com muito amor nos bairros da nossa capital. Bora ver. Paio, torresmo e rabada. Foram esses os pratos que o João preparou para a equipe do TVE Revista. Mas o cardápio dele é variado. Aqui no boteco são mais de 20 opções. Mas tem um prato aqui que é disparado mais procurado, a rabada, e pelo jeito único que ele faz. A rabada é pela forma que apresenta. Eu não conheço ninguém em Vitória que sirva rabada com feijão e manteiga, todo mundo faz ela ensopada, eu faço com feijão e manteiga. Acho que essa foi a aceitação que teve. Um prato que represente o bar do João, eu acho que seria assim a rabada e o torresmo. João é um empreendedor de sucesso. O boteco dele fica no bairro Santa Marta, em Vitória. São 20 anos, oferecendo aquela comidinha que faz lembrar as de casa. Lembra a avó, lembra a mãe e tal. É uma comida que realmente você come e se sente confortável e abraçado, né? Que é a comida caseira. Vitória oferece muitas opções de bares, com petiscos, comida caseira, receitas únicas. Aquelas de família, passadas pela avó. Mas o diferencial de alguns desses lugares é a experiência que proporciona aos clientes. Esse bar que funciona no bairro Ilha de Santa Maria funciona há mais de 30 anos no mesmo local. Começou pequeno, era só uma janela. Em 3 décadas, ampliou bastante o espaço e ocupou a rua. Para chegar aqui, tem que subir o morro. A gente costuma falar que aqui é uma experiência, é uma vivência. É uma gastronomia de qualidade, mas é um ambiente tranquilo, um ambiente onde você pode sentar à vontade, passar seu dia sem barulho, sem essa correria do dia a dia, você encontrar pessoas e conhecer pessoas, que esse ambiente aberto disponibiliza essas situações, né? De você conhecer pessoas e vivencializar um pouco, sair dessa correria do dia a dia, poder ter um pouco de paz dentro da correria da cidade. Eu acho que isso que faz o nosso diferencial. São pastéis, tirinhas de peixe, tem até feijoada.
Mas o prato mais procurado aqui neste bar é o vulcão de costela. E ele foi criado na verdade, por uns amigos nossos que estavam aqui. E foi uma dica do meu esposo, falou, poxa, amor, eu tava com vontade de comer aquele pizinho com uma carne. E eu montei e o pessoal comeu e falou assim, não, isso tem que virar um prato. Tem que ser um prato do Letinhas. E uma cliente nossa colocou o nome de vulcão de costela. E hoje é o prato mais vendido. É uma cama de aipim cozido com manteiga de garrafa. Ele vem com uma costela de boi desfiada, acebolada e coberto com um delicioso creme de queijo, cobrindo tudo, que faz uma combinação perfeita. Eita, gente, duvido que você não tenha ficado aí, ó, com água na boca, né, com todas essas delícias. Mas agora, um convite especial. Quem é capixaba e não conhece a Capela de Santa Luzia, tá perdendo muita história boa, história dos capixabas, que vem desde o século XVI. O século XVI foi um período marcante na história. Foi nesta época que a Capela de Santa Luzia, na nossa capital, foi construída. Foi uma época em que grandes mentes deixaram um legado. Só para você ter uma ideia, Leonardo da Vinci pintou a obra mais famosa dele, a Mona Lisa. Camões, o escritor português, escreveu a obra mais importante da literatura portuguesa, Os Lusíadas. Surgiu também a cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo e Vitória, nossa capital. Outra coisa importante que aconteceu nesse período foi a construção da obra mais antiga de Vitória, que é aqui, a Capela de Santa Luzia. A gente tem aqui, antes de tudo, uma capela que foi erguida em 1537. É literalmente a capela mais antiga, ou a edificação mais antiga que a gente tem aqui na cidade de Vitória. Ela foi erguida pelo Duarte de Lemos, né? Esse Duarte de Lemos, ele recebe uma propriedade, né, que a gente chamava de Seis Marias, ainda no início do século XVI, e nessa propriedade dele, ele produzia alguma farinha de mandioca, um pouquinho de cana-de-açúcar, e também construiu uma capela em homenagem a Santa Luzia. Erguida sobre uma rocha, a capela traduz um pouco da arquitetura colonial brasileira. Com paredes de pedra e cal-de-ostras, forro e chão em madeira, sua estrutura é única. Com uma nave, um espaço retangular e o altar-mor em piso de tijolaria. O altar-mor que a gente tem aqui, ela é composta principalmente por esse retábulo. Esse retábulo, ele é feito de madeira e tem os seus detalhes talhados em dourado, né? Então a gente consegue ver tanto alguns elementos que são flores quanto frutos, que dá um certo ambiente um pouco tropical, apesar da ventilação, que é muito ruim nesse espaço. Então, para solucionar o problema da ventilação e da luminosidade, foi criada, inclusive, uma janela aqui no altar-mor que dá uma certa ventilação e luminosidade nesse espaço específico e tão sagrado. No centro dele, a gente tem a imagem de Santa Luzia. Santa Luzia, que é conhecida como a Santa Protetora dos Olhos, né? E os seus festejos acontecem no 13 de dezembro. Esses festejos eram compostos, eram feitos, realizados pela Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, que além de fazer os festejos de Nossa Senhora dos Remédios, também fazia de Santa Luzia em todas as redondezas aqui de Vitória. O telhado da nave é mais alto que o da capela, e suas telhas são barro-canal. A coroa no fronte da capela representa a monarquia portuguesa e o crucifixo simboliza a Igreja Católica. Todos esses detalhes fizeram da capela um único monumento com características originais da arquitetura colonial brasileira no centro de Vitória. E além disso, a gente tem uma torre sineira. Essa torre sineira também ela é característica e ela também tem como se fosse um chantilizinho nas duas partes delas, que se chama coruchelos, né? Esses dois elementos centrais na arquitetura são muito característicos dessas edificações coloniais. Ao longo dos séculos, a Capela de Santa Luzia passou por várias reformas e restaurações.
A primeira foi em 1812. Foi a partir daí que as suas portas abriram-se para o povo. Mais de um século depois, as celebrações religiosas deixam de acontecer e suas portas são fechadas. No ano de 1946, ela passa a ser patrimônio histórico e cultural brasileiro. A ação do tempo não foi tão generosa com a Capela de Santa Luzia, e a construção, com toda a sua riqueza de detalhes, sucumbe. Foi por isso que, em 1939, o IPHAN, à época Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, abriu um processo de tombamento desse bem para reconhecer ele enquanto patrimônio cultural brasileiro, né? E esse processo ele é concluído em 1º de agosto de 1946, quando a capela se torna um monumento nacional reconhecido pelo IPHAN. Em 1947, a capela passa por obras de restauração. Durante o período de 1950 a 1970, a Capela de Santa Luzia sediou o Museu de Arte Sacra do Espírito Santo. Já em 1976 e 1994, funcionou como Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Estado. Hoje, são realizadas algumas poucas atividades religiosas no lugar. Há uns 5 anos atrás, a capela retornou para a Mitra Arquidiocesana de Vitória e desta forma podemos retornar também com as atividades religiosas. Semanalmente a capela recebe grupo de fiéis que vem aqui participar da missa no rito extraordinário. A missa ela é rezada em latim, então isso chama também a nossa atenção. É uma capela que está em pleno funcionamento. A Capela de Santa Luzia tornou-se um símbolo não apenas de fé, mas também de preservação histórica. Desde a construção até os dias de hoje, desempenha um papel ativo na comunidade, preservando a rica herança cultural e arquitetônica do Brasil colonial. Bonito, né, gente? A capela fica na rua José Marcelino, no centro de Vitória. E aí, nesse rolê, nesse passeio, né, se une diversão, história e tradição. Muito bom, né? E agora, vamos falar de um talento capixaba. Vocês vão curtir o som da cantora e compositora Camila Gabriel. Acordo todo dia na esperança de te encontrar por aí e falar mas nada disso é fácil. Só eu sei o quão delicada é minha situação. Só eu sei o que eu tenho passado na janela do meu quarto. Ver a noite cair e sentir que você não está aqui. Eu já não vejo a hora do nosso futuro chegar, te encher de beijos sem ter hora pra acabar. Camila Gabriel é natural de Ibatiba, mas mora em Vila Velha. Um talento da música sertaneja capixaba alcançando o mercado nacional. E quer saber mais capixaba fazendo sucesso? Pega esse talento da dança que está pocando nas telas. Dá um orgulho, viu, gente? Com vocês, Carla Bruno. Eu sou Carla Bruno, eu tenho 29 anos, sou capixaba, nasci em Vitória, fui criada em Vila Velha até meus 18 anos. Foi quando eu fui para o Rio e atualmente eu sou atriz, bailarina e coreógrafa. Na infância, uma coisa interessante que meus pais falam é que eles não me colocaram no balé clássico, que foi onde eu iniciei, né? Por vontade deles, que muitos pais colocam as filhas, né, no balé e tal. Foi uma vontade minha. Eu mesma que passava em frente ao espaço da dança, onde eu sou formada,
onde eu estudei por 10 anos, né? E eu passava em frente e certo dia eu tive a curiosidade e eu pedi para fazer uma aula de balé com 8 anos. Uma escola maravilhosa que forma bailarinas incríveis aqui no estado. Eu tenho muito orgulho, falo dessa escola capixaba aqui lá fora para todo mundo, porque assim, não deixa a desejar nada para outras grandes escolas do Brasil. Fui para Nova York com eles, a gente competiu no Grand Prix de Nova York, em todos os estados do Brasil, e fiquei lá por 10 anos até me formar com 18 anos. Eu acho que a dança me escolheu mesmo antes de eu escolher ela, entendeu? Então, eu já, ao passar dos anos, eu sabia que era aquilo para minha vida, eu não sabia aonde eu ia trabalhar, eu não sabia que eu ia sair daqui, eu não sabia o que eu ia fazer. Quando eu cheguei no Rio, eu estava muito focada ainda no balé clássico e pensava, assim, de repente, numa companhia de teatro municipal do Rio de Janeiro, que é só balézão, sapatilha de ponta, o que eu fiz minha vida inteira. Mas chegando no Rio, já no meu primeiro ano, eu já fui direto para uma companhia de balé clássico, continuei seguindo isso, mas já no meu primeiro ano, eu tive já um convite para integrar o balé do Prêmio Multishow, que é televisão. Então foi meu primeiro contato com televisão, e aí o leque se abriu, assim, minha visão se abriu. Nesses 11 anos eu trabalhei bastante, graças a Deus. Mas acho que o mais marcante foi a minha primeira apresentação do Dança dos Famosos, porque era muita responsabilidade, para um bailarino de qualquer lugar, mas principalmente um bailarino que já vem de TV, assim, é um sonho, é uma conquista estar num programa desse nível de alcance, né? Então era uma pressão, era um nervosismo, uma ansiedade boa também, e me marcou muito a primeira vez que eu dancei no Dança dos Famosos. O diretor do Dança dos Famosos, eu conheci ele no Faustão, na época que eu fui coreógrafa assistente do Show dos Famosos, que é um outro quadro, né? Não é o Dança dos Famosos. E primeiro eu fui bailarina do quadro por 2 anos. E depois, no meu terceiro, eu ia entrar no terceiro ano de quadro, o coreógrafo me convidou para estar do lado dele, para ser coreógrafa assistente, né? Assim, com pouquíssimo tempo de programa, eu fui promovida, recebi essa confiança nas minhas mãos. E como eu passei a ser coreógrafa assistente de um quadro de tamanha grandiosidade, eu recebi, foi ali a virada de chave na minha carreira da TV. E agora subi mais um nível como coreógrafa de um programa, que é o Caldeirão com Mion, né? Então recebi esse convite para ser coreógrafa. Então foi mais um passo. E o meu grande desejo no momento é alçar mais voos como atriz. Com o teatro foi que um diretor conhecido na época, conhecido de um amigo, assim, né? Sabia que eu era bailarina, eu era a própria bailarina, eu andava até com o pé torto, assim, balé classicona mesmo. E falou, ó, eu tô com uma peça que tem um personagem de uma bailarina. O que você acha? Você acha que você consegue atuar? Você tem interesse? É um textinho pequeno, ele falou assim, né? E eu falei, mas é óbvio. Vamos embora. Os diretores da companhia também gostaram tanto que assim que aquela acabou já me convidaram para outra, que aí já era só atriz mesmo, só um personagem. Para outra, daqui a pouco eu estava na protagonista das peças deles. Eu amo mesmo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Vou continuar fazendo, vou continuar lutando pela nossa valorização também. Tirando toda a sorte que eu tive, muito trabalho na minha carreira para conquistar tudo que eu venho conquistando, a primeira sorte maior de todas foi a família que eu nasci, sem dúvidas. Porque eu tenho muitos amigos que não têm apoio da família e é muito difícil, como eu disse para você, já é uma profissão muito difícil. Então, se você não tiver o apoio da sua família, você praticamente está sozinho no mundo, sem apoio. E eu tenho os melhores pais que eu poderia ter. A Carla é de Vila Velha e atualmente é coreógrafa e bailarina do programa Caldeirão com Mignon, da Rede Globo. E vou dar agora uma dica de passeio com a família, para quem gosta de artes, exposição, várias técnicas, estilos, olhares. 7 artistas capixabas expõem no SESI de Jardim da Penha, em Vitória. É a exposição E o Mundo Não Se Acabou, narrativas de reconstrução depois do fim. Tá lindo. 7 artistas em uma mesma exposição. Olhares diferenciados para um mundo à beira do colapso. O linho é a base das obras da artista visual Natália Guarsoni. A intenção é trazer leveza e sofisticação. As minhas obras da série Tempo,
Elas representam a passagem do tempo e a criação da memória. E para a exposição isso foi importante para definir qual seria o novo mundo. Já a Samira aproveitou as janelas do próprio espaço para construir essa intervenção específica para a exposição. Corda, linha e barbante formam por entre, que se relaciona com a obra ao lado, Livro de Segredos. Ela tem um intuito de provocar e de trazer assim, um pensamento do dia a dia, dos obstáculos que a gente mesmo atravessa, sabe? Como a gente anda por entre texturas, espessuras, tamanhos de problemas ou desafios diferentes. Olha, gente, aqui nesse canto a gente descobriu uma peça bem interessante, tá? O título é Trama. Isso aqui em casa e na lente da câmera você não consegue ver, mas são rolos de papel higiênico. Eu vou chamar a artista Marta. É isso mesmo? Você me disse que ainda contou com a ajuda de famílias, né? Sim, eu recebi a colaboração, o apoio dos amigos de 4 famílias que juntavam os rolinhos de papel higiênico para eu poder cortar, desenhar e montar essa peça. A artista quer despertar no espectador a relação dos materiais de consumo com o tempo. Aquela questão de que o material é esquecido, descartado, mas que ele tem algum valor e ele pode ser ressignificado de outra forma. Richard nasceu e viveu na Inglaterra. A pesquisa artística dele é ligada ao pertencimento. A obra flutuante é feita com lonas de caminhão. As outras deram vida a peneiras e cascas de semente de árvores. A maioria dos materiais vem da Vila Rubim, em Vitória. Meu olhar sobre Brasil, mas é um Brasil muito afetivo. E o que eu estou percebendo com essa pesquisa mais recente minha, com esses materiais, que todo mundo tem um relacionamento com esses materiais. Todo mundo conhece as peneiras, todo mundo conhece essas sementes. Passeando aqui pela exposição, a gente se deparou com essas obras aqui. São pinturas na tela, mas também tem essa intervenção de bordado que sai, que salta. Muito interessante. Eu vou chamar aqui a artista Luciana. Luciana, como é que você fez isso? São 2 artes em uma só? Exatamente, 2 artes numa só. Na verdade, o bordado entra como uma forma de pintura também, né? Apesar dele saltar da tela e de ser mais manual, um pouco mais artesanal, também é uma pintura, né? Tanto que eu chamo assim, meus bordados de pintura. E essa técnica ela veio sendo acrescentada aos poucos na minha pintura, porque minha avó era assim, uma exímia bordadeira, então eu sempre tive muito contato com bordados dentro de casa. Mas ela não queria que eu bordasse, ela queria que eu fosse pintora. Mas aí eu acho que como desafio eu comecei a bordar algumas almofadas junto com pintura e essas almofadas acabaram entrando num chassi. E assim que desde 2004 a pintura virou uma pintura bordado. E o mundo não se acabou? Narrativas de reconstrução depois do fim traz valiosas reflexões. E você também pode conferir, tá? A entrada é gratuita de segunda a sexta até dia 30 de agosto, de 10 às 18, aqui no Centro Cultural SESI Jardim da Penha. Pessoal, a exposição fica aberta para visitação até o dia 30 deste mês, lá no SESI, em Jardim da Penha. Se programa para ir, beleza? E nesta semana, dia 19 de agosto, foi comemorado o Dia do Fotógrafo, né? Uma arte que eterniza momentos importantes na vida da gente, momentos de alegria, de tristeza, fatos inusitados, né? E a fotografia no jornalismo, por exemplo, é essencial, é documento, registra a história. A gente conversou com Vitor Jubini, que falou sobre a carreira e revelou o amor pelo fotojornalismo. Meu nome é Vitor Jubini, eu sou fotojornalista, tenho 41 anos, trabalho há 15 anos no jornalismo. O fotojornalista é um profissional de imagem e eu acho que ele tem uma responsabilidade muito grande em ser os olhos mesmo do jornalismo. Ele necessariamente precisa estar na rua para desempenhar a sua função. Então, esse estar na rua
que é o que traz vida ao fotojornalismo, dele estar circulando pelos locais e vendo o que está acontecendo. Meu interesse pela fotografia surgiu na faculdade, durante a graduação de comunicação social. Tive uma grande possibilidade de aperfeiçoar, né, a fotografia esportiva, que é uma fotografia que é muito interessante você mostrar o ápice. É você mostrar as diversas faces do esporte, tanto a vitória quanto a derrota, eu costumo falar. O esporte tem a torcida também, tem essa vibração do tudo que está em torno, né, da preparação dos esportes, da concentração, é muito visual. Eu tenho que ter um equipamento rápido, por conta da dinâmica do assunto, focagem rápida e uma teleobjetiva, né, uma lente que eu possa estar fora do campo e eu possa me aproximar do assunto. Eu gosto muito de futebol, é meu esporte preferido, né, é sempre interessante estar cobrindo partidas finais de Capixabão, são sempre boas histórias no interior, a gente sempre vai e a gente volta das viagens com várias bagagens, várias histórias legais da bagagem. Eu tive a possibilidade de cobrir 2 eventos internacionais de esporte, né? Primeiro foi a Olimpíada de Tóquio, em 2021, que era 2020, mas por conta da pandemia passou em 2021, e a Copa no Catar, em 2022. Tem uma foto especial que eu fiz, que é uma foto no meio da pandemia. Nós estávamos numa situação muito incerta. E era um dia de lua cheia. Eu falei, poxa, eu queria, sei lá, mostrar. As pessoas não estão podendo contemplar, que é uma coisa que as pessoas admiram tanto, né? A lua cheia. Todo mundo recluso, medidas restritivas. Eu fui para a prainha e, para minha felicidade, a lua nasceu justamente atrás do convento, assim. Há 15 anos eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu estou muito vinculado. É o olhar, é um estilo de vida, é um jeito de viver, sabe? E hoje, minha gente, é a grande final da Copa Espírito Santo. Olha só, Porto Vitória e o Vitória se enfrentam no estádio Kleber Andrade. Conta mais pra gente, Isabela Toscano, boa tarde. Como é que estão as expectativas? Boa tarde, Lu. Boa tarde para todo mundo. Expectativas são altas, né? A gente está vendo 2 extremos nessa final de Copa Espírito Santo. De um lado, a gente tem o Vitória, que já tem 4 títulos na Copa Espírito Santo, sabe o que é levantar a taça do campeonato. Do outro, o Porto Vitória, que vem estreando numa final de Copa ES. Ele não sabe o que é levantar a taça e pode vir a levantar a primeira. Fato é que os 2 times estão bem embalados nesse campeonato. Ambos vêm de 3 vitórias consecutivas, então realmente vai ser um jogo de gigantes nessa final que acontece hoje a partir das 5 da tarde, ao vivo e exclusivo para todo mundo ficar ligadinho, sem perder nenhum detalhe aqui na TVE. Sempre, né? A casa do futebol capixaba. Muito obrigada, Isa. Bom sábado para você. Mas, vamos falar aqui agora. Fica aqui comigo para eu te chamar para ver essa reportagem. Porque Aracruz recebe o primeiro Festival do Canto e da Música Indígena. Começou ontem e vai até amanhã. É o Festival Ibiporã. E aí, Isa, tem vários talentos indígenas de todo o país que estão participando, tá? Muitas atrações bacanas. Bora ver? Bora. Vai ter as mesas, né? Políticas e de lideranças durante o dia. E a parte da noite volta a parte cultural. E aí amanhã a gente vai estar trazendo novamente, né, os artistas locais e nacionais também. Vamos estar trazendo um pouco, né, do forró, que é tradicional do Espírito Santo, e nossos artistas indígenas também fazem parte desse cenário, né. Quero ressaltar que muitas das vezes, quando eles vão se apresentar para fora, muitos dizem que lá não é o local deles, mas eu quero deixar bem claro aqui que o local dos indígenas é onde eles quiserem bem se entenderem.
entendeu? E é esse motivo também que é o motivo do nosso festival, mostrar ao público, né, às pessoas de fora, que a gente pode estar em qualquer lugar. Se você não tinha uma programação para hoje, para amanhã, agora já tem, né? Tem que pegar a estrada, mas é pertinho. E agora, pessoal, vamos falar da ABD Capixaba, uma associação que está prestes a completar 25 anos de atuação em prol do audiovisual do Espírito Santo. Eu conversei com o presidente Adriano Monteiro. Que momento vive a ABD hoje, Adriano? Conta para nós. A gente vive um momento que reflete um pouco o momento político do país, assim, que vem um momento de polarização política e também assim de reorganização política dentro das instituições e entidades pelo país. E a ABD também faz parte, reflete um pouco disso. Embora, como a matéria mostrou muito bem, a gente está sempre engajada politicamente para estar dialogando com o setor público, para estar trazendo benefícios para os nossos associados e não associados também, que também faz parte dessa cadeia produtiva que é o cinema, que é uma das cadeias produtivas que no Brasil inteiro é 3% do PIB e a população capixaba, não só capixaba como brasileira, não consegue compreender o tamanho que é a produção cinematográfica para a importância da economia do país. Sim, a gente está aqui sempre afirmando, né, o quanto é importante, situando isso, que é um setor que produz muito, né, produz muito dinheiro, inclusive, né, movimenta muito a economia. E hoje na ABD são 150 associados, mais ou menos, são quase 150 associados. A gente vai fazer uma eleição na próximo dia 28 para a nova gestão e a gente está aqui também para convocar os associados, também quem não é associado, ainda dá tempo de se associar e participar dessa eleição, que é dia 28, às 19 horas. Sim. O Ricardo levantou aquela preocupação, o que acontece se a ABD acabar? Né? Existe essa preocupação, existe essa possibilidade disso acontecer? Não, de jeito nenhum, mas a gente se preocupa porque a gente precisa de pessoas engajadas para continuar esse diálogo, continuar essa pressão ao poder público. Por exemplo, a gente vem de um momento que a Lei Paulo Gustavo, a gente participou intensivamente dessas discussões, que é uma lei que está refletindo diversas produções no Brasil inteiro, inclusive no Espírito Santo. Há uma série de profissionais que foram beneficiados em toda a cadeia produtiva, desde o carregador de caixas ao diretor, que é o proponente do projeto, e também agora o PENAB, que é o Plano Nacional da Aldir Blanc, né, que são mais recursos. Só o Espírito Santo vai receber 58 milhões de reais em termos de estados e municípios, e a ABD, como uma entidade, é uma entidade das mais organizadas que tem aqui no Espírito Santo, em termos de sentar na cadeira do conselho, tanto na esfera estadual e municipal, para estar discutindo a distribuição desses recursos, né? E como a gente é um setor que carece e é muito caro, a gente, de fato, precisa redistribuir esses recursos muito bem. Então, a gente precisa da participação de todo mundo. Vida longa para a ABD Capixaba. E você vai conhecer o Lupe, que tem uma trajetória no audiovisual capixaba e que despontou neste ano como cantor e compositor também. Ele lançou Leve-me e quer lançar 6 músicas até dezembro. Vamos conhecer o trabalho dele. Vento leve-me pra lá, para onde me levar. Eu sempre fui o Marcos Lupe, o cara do vídeo, o diretor de cinema, de propaganda, de comercial de TV. E agora eu tô me dando o direito de me reinventar, de me reencontrar como cantor e compositor também. Se eu me perder, será que alguém vai me encontrar? Normalmente a composição vem do nada. Eu tô assim, eu tô andando, normalmente eu tô andando, e aí aquele compasso dos pés, a batida dos pés, ela ressoa de uma forma que eu vou criando um ritmozinho na minha cabeça e começa a criar melodia, e começa a vir um texto, começa a vir uma mensagem. Eu acho que para compor eu tenho que estar com um sentimento de algo elevado. Eu tenho que estar sentindo algo que precisa sair. Nem lembro mais quem foi.
a marca desse início é o lançamento de uma música. Né? Eu lancei agora dia 12 de janeiro, que é até meu aniversário, fiz 39 anos e iniciei uma carreira nova lançando a música Leve-me. Leve-me surgiu no momento que eu estava tentando me reinventar para entrar nessa coisa da música, de cantar, de compor. E Leve-me, ela é leve e ela fala da reinvenção e da possibilidade de se encontrar, mesmo que com erros, né? Mesmo que perdido numa estrada, você se encontra de alguma forma. Vento, leve-me pra lá, para onde me levar. No início, Leve-me, passou por algumas etapas de outros produtores e ela tinha um tom dark, ela tinha um tom mais sensual. E eu pensava, gente, não é isso, não é isso, não é isso. E aí com o Daniel Silva, que foi o produtor, queria agradecer muito, inclusive, o Daniel Silva, que ele é incrível. Ele conseguiu me escutar e entender o que a música precisava, né? Que é uma música de dia, com sanfona, com trompete, então que remete a essa coisa mais viva, que é essa vivacidade que a gente precisa ter. Quero andar além, a pé não sei de trem, feliz agora estou. Até dezembro a gente vai lançar mais 6 músicas, né? Serão 7 no total, todas as músicas com clipe. Esse é o ideal que eu quero fazer. Eu estou agora já começando a produzir mais 3 e a gente vai lançando assim, sentindo o público e lançando. Histórias que eu vivi, melhor recomeçar. Se penso em nós dois, nem lembro mais quem foi. Quando for pra eu me esquecer, vou fugir. Pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana com muita cultura para você. E vamos fechar o programa ao som da maravilhosa Dona Fran. Tchau, gente. Até segunda. One man come and go. One man come, he to justify. One man to overthrow. In the name of love, what more in the name of love? In the name of love, what more in the name of love? One man call all about our fence. One man he resists. One man call an empty beat. One man be true with our keys. In the name of love, what more?
in a Memphis sky. Free the lies, they took her life, they could not take her pride.